Boa tarde todo mundo. Boa tarde os meus amores aqui do Instagram e boa tarde meus amores no YouTube. Hoje nós estamos fazendo uma transmissão nos dois canais, no canal do Instagram e também no canal do YouTube. Vamos ver como a gente se sai, hein? Como a gente se sai com essa transmissão hoje pelo YouTube também. Boa tarde, meus amores. Pois é, pro pessoal do YouTube que não tá entendendo muito, né, direito o que tá acontecendo, não sei se entrou mesmo no YouTube, depois vocês me falam aqui. Deixa eu ver se tá ao vivo mesmo no YouTube. Depois me diz aqui, gente, se tá no YouTube, tá bom? Olha, para quem é do YouTube que não tá entendendo o que tá acontecendo aqui hoje a gente vai fazer nossa live de caderninhos, de escritas antigas minhas. A gente já fez isso uma vez, lembram? E aí então a gente vai fazer de novo hoje. A gente vai fazer, vou pegar alguns cadernos dos muitos, peguei uma nova caixa e aí eu vou abrindo os cadernos, vendo com vocês, né? Então assim, não é uma live programada, é um café da tarde, né? Um café com Mayra Rocha. Como se fosse mesmo que a gente já faz aqui em casa. Claro que eu muitas vezes já volto nas minhas escritas anteriores, mas hoje é mesmo para mostrar para vocês como é que funciona. Às vezes há tanta teoria, tanta coisa sobre o trabalho do médium, sobre o trabalho de como é feito. Então eu resolvi abrir assim as minhas caixas de escritas, que são muitas, e mostrar para vocês como é. De vez em quando a gente vai fazer uma live dessa. Tem muitas mensagens que eu nunca coloquei no ar. Não só são recados, só essas coisas, mas também tem mensagens que nunca foram ao ar. Mensagens ainda não terminadas, né? Meu cafezinho aqui, ó. Essa canequinha é do grupo do Instagram, né? Filhos de Mayra Rocha. Muito obrigada ao grupo que mandou para mim também. Eu amei a canequinha, eu amei a foto do grupo, viu? Um dia eu quero ser assim mesmo, bem amada e assim, mãe de muitos. Acho que já sou, mas a meta assim é sempre aumentar, né? Então aqui são os filhos de Mayra Rocha. É um novo grupo que tem no Instagram, tá bom? Quem quiser seguir, tem conteúdo muito bom, né? Para também os jovens. Esse colar aqui, ó, eu ganhei do Flamarion, um amigo de São Paulo. Não é o nosso Flamarion Vidal, é outro Flamarion. Ele tem um estúdio, né? Ele tem um estúdio, é Flamarion Vieira. Ele tem um estúdio, ele é artesão, ele faz arte. E ele me enviou hoje dizendo que é para desejar uma chuva de bênçãos. Tá vendo que lindo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha o Instagram. Muito obrigada, meu amigo. Eu gostei muito, muito mesmo, viu? De coração. Agora, vejam bem. Eu acho que da próxima vez que eu marcar o café com Mayra, alguém tem que enviar tapioca, né? Tem que ter uma coisa aqui pra gente poder tomar o café comendo, né? Porque só assim, só o café, sem nada puro, né? Mas já serve só o café, né? Todo mundo preparado, já pegaram suas xícaras de café, seu copo d'água, não é? Olha, e uma aguinha aqui também. Sim, eu tomo café e bebo água. Ó, Jaqueline disse que fez pão caseiro. Deixa eu me afastar um pouquinho aqui, só pra gente já ir pegando os cadernos, que a caixa é pesada. Ai, eu até coloco ela um pouco assim, pra poder não... Mas assim, gente, eu achei também, ó, vários papéis, porque não tem só as cartas, tá vendo? Tudo isso são papéis que eu também vou escrevendo e depois estão aqui por casa, qualquer lugar que eu esteja, que eu escreva, eu acabo trazendo. Mas antes, eu vou convidar vocês, todo mundo, para a gente fechar os olhos materiais e abrir os nossos olhos espirituais
para nessa tardezinha, nesse momento meio o momento da saudade, né? Esse é o momento do dia, do domingo, que a gente sente aquela saudade batendo, né? Aquela que bate na porta para tomar café com a gente. E hoje a gente vai fazer um café com lembranças, com saudades, todos nós juntos nesse momento do domingo, que muitas vezes é difícil. E pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso para que nesse momento possa abraçar cada um que está nos assistindo e cada um que irá assistir depois. Mas que nesse momento todos os lares, residências, as pessoas que hoje estão descansando, as que estão trabalhando, recebam o refrigério, a paz e a tranquilidade que só a espiritualidade pode dar. Pedimos a Deus Pai que abençoe todos os nossos entes queridos que partiram a pátria espiritual. Faça, Senhor, com que eles andem sempre no caminho da luz, da evolução. Andem sempre conosco, nunca nos afastes deles, Senhor. Sempre deixe a convivência amorosa entre nós, entre os dois planos. Pedimos a Nossa Senhora que cuide dos nossos filhos que partiram a pátria, já que nossas mãos físicas não podem mais tocar. Pedimos por toda a humanidade, pela paz, pelo amor, pela caridade. Pedimos por todos os lugares religiosos, por todos os lugares onde professarem a fé em nome de Deus. Nós pedimos também por todos os desempregados, pedimos pelas famílias, pelas mãezinhas, pelas gestantes, pelas tentantes. Pedimos por aqueles que estão nos hospitais ou sofrendo as mazelas físicas em casa. Pedimos pelos nossos irmãos em estado de necessidade na rua e todos aqueles que clamam o teu nome, Senhor, que tu ali possa estar. Agradecemos pelo dia de hoje, pela nossa semana, pela nossa profissão, agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, agradecemos por todas as oportunidades de mudança e tudo isso que nós te pedimos e agradecemos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja todo mundo, né? Pois bem, vou começar a dizer para vocês que a campanha do cobertor está em andamento. Nós precisamos arrecadar 1000 cobertores de primeira mão e depois vamos deixar, nós vamos deixar o mês de junho inteiro arrecadando cobertores e encaminhando. A única diferença dessa campanha é que a gente não vai esperar arrecadar todos os cobertores para começar a entrega. A gente está recebendo e a gente já está entregando. Porque aqui em Brasília, nessa época de ano, é muito frio. Durante o dia é seco e à noite é muito frio. Então a gente vai arrecadando, vai entregando para as comunidades, entregando aos nossos irmãos de rua. Agora nós estamos instalados num bairro em que tem muito usuário de droga. É um bairro realmente que tem ali uma quantidade de usuários enormes. E a gente abriu uma nova frente que é ajudá-los também. Então, tanto com comida, tanto com roupa, com tudo que a gente pode ajudar, a gente está entrando ali naquele lugar. Deus sabe porque que a gente foi colocado lá. Então, para honrar, esse papel que Deus nos forneceu, a gente também está ajudando aquela comunidade também que é muito carente. Então, vocês podem entregar cobertores na Casa da Caridade, vocês podem enviar pelos correios ou vocês podem fazer um Pix no valor de R$30 e nós vamos comprar os cobertores aqui na Feira dos Goianos, em Brasília. Se você quer nos dar os cobertores, por favor, na Feira dos Goianos, numa ala que só vende cobertores, lá você vai encontrar por este preço. É um cobertor de casal de microfibra, tá bom? É de microfibra. Por quê? Porque é um cobertor quentinho, é um cobertor que abraça, é um cobertor que a gente compraria para nós também, para sanar ali aquele frio. Então, por favor, você que pode e queira nos ajudar, compartilhe, doe os cobertores. As cestas básicas também estão em andamento e todos os outros 21 projetos da casa. Quero agradecer porque houve uma madrinha que vai apadrinhar o Flor de Mandacaru com mais uma pessoa que já estava na fila. E agora a gente só precisa mesmo de um padrinho a mais. Assim, a gente tem uma fila, mas de urgência, a gente tem a Adriele. É uma moça que tem câncer de mama e está com metástase nos ossos. Se você puder nos ajudar apadrinhando a Adriele, vai ser muito bom mesmo, viu? Pois bem, hoje nós vamos começar essa nossa
A Força de Mandacaru me lembrando, viu? Ó, Força de Mandacaru lembrou bem. A Casa da Caridade está participando do prêmio IBEST, no título de Ação Social. Por que a gente acha importante a gente ganhar, por exemplo, esse prêmio? Porque nós começamos a dar visibilidade aos 22 projetos de caridade material que nós temos na Casa da Caridade. A humanidade precisa saber que existem casas como a nossa. Todo mundo precisa saber as ações sociais que nós tentamos fazer para que fiquem conhecidos, para que a gente possa também divulgar cada vez mais a caridade. Então, se você quiser nos ajudar, você pode fazer um voto por dia até o dia 13 de junho agora no IBEST. IBEST está no Instagram, tem o site IBEST, você vai lá e vota na Casa da Caridade no teor de ação social. Eu não estou participando, não me procurem lá na parte religiosa das pessoas, porque eu acho que não sou eu, Mayra, que tenho que aparecer, é a Casa da Caridade. Então, a Casa da Caridade está no prêmio IBEST, lá na ação social, tá bom? Mayra Rocha, não. Votando na Casa da Caridade, você nos ajuda a divulgar tudo aquilo que é importante. 22 projetos ajudando. Prêmio IBEST. E se você for lá no Instagram e seguir eles, @prêmio IBEST, e votar na casa também, o seu voto vale em dobro. Até dia 13 de junho, para a gente ficar entre os 20 primeiros. E depois a gente vai concorrer para os 3 primeiros. Os 3 primeiros ganharão esse prêmio. Então nos ajude, Prêmio IBEST, muito obrigada. E vamos ao que interessa. Hoje eu pensando no como eu começaria, né, essa live de lembranças, porque são lembranças também de Mayra Rocha, né? São lembranças de escritas minhas e que às vezes eu nem consigo, né, encontrar famílias, as que eu tenho aqui. E tem uma também, tem uma mensagem aqui, por exemplo, que é a Menina dos Invisíveis. Ela não está terminada, viu? Ela não está terminada. Mas eu achei ela aqui, eu acho que eu nunca nem falei. Ela tá nesse livro aqui, que já é um que tem o Daniel. E claro, ela não está terminada ainda, porque nem houve autorização mais para terminar, porque as coisas são assim, a gente escreve e a gente joga fora e a gente deixa para lá, assim que a espiritualidade nos pede, né, para deixar. E aí eu me deparei com essa mensagem, que quando eu comecei a escrever, já tem anos, e de vez em quando eles pedem para que eu volte nela. E eu nunca entendia, porque a gente nunca terminava essa mensagem, e porque a gente estava sempre indo e voltando. Então, hoje eu compreendo que essa mensagem é mais ou menos um resumo bacana, assim, dessa minha vivência. E aí não termina porque tá sempre acontecendo alguma coisa e eu preciso ir lá escrever nela, então nem sei quando ela vai ser terminada. Mas vou ler o início para vocês entenderem no que eu estou dizendo. O título da mensagem é A Menina dos Invisíveis. Logo cedo, a garotinha não entendia porque o mundo ignorava a existência de tantas pessoas. Porque não as cumprimentavam e ajudavam? Que mundo é esse que as trata assim? Começou a entender que esse mundo era só dela. Fechava seus olhos e sentia o abraço, aconchego e apoio daqueles que ninguém mais conseguia enxergar. Quanta confusão aquilo causava. Ela mente, não é normal, o inimigo a usava, e a menininha se fechava dentro de si, até que um dia surgiu uma fada madrinha que lhe disse: você não tem problema algum. Enxergar o que ninguém vê é uma forma verdadeira de se viver. As pessoas cerram os olhos para aquilo que elas não conseguem lidar. Falar conosco é enfrentar um espelho que te diz: nada tem fim. E se nada é findo, você terá que raciocinar em cada passo dessa caminhada, nos seus atos, no que fala e em como agir. Não os culpe, linda menina, nem todo mundo está pronto para enfrentar o seu pior inimigo, que são eles mesmos. A vida da pequena garota seguiu o curso normal. Estudando, descobriu que escrever abria os portais. O problema é que ela não sabia como fechá-los.
Na escrita poderia ser ela, mesmo que de fato não o fosse. Apressa, ela precisa logo aprender a ler e escrever. Tragam os professores. Seus mestres não comiam e nem bebiam, mas poderiam ensiná-la, e como uma bela brincadeira, a menina logo lia e escrevia, e já poderia se libertar. Não precisou muito tempo para que ela entendesse que não precisava com o lábio falar. Sua fala vinha de dentro, do profundo, do espírito, e sem som algum ela passou a se comunicar. Mas nem tudo era flores. Ela não conseguia aceitar que o Deus que ela ouvira da boca dos que a rodeava poderia ser tão cruel e cheio de regras desnecessárias, que aprisionava os corpos e disseminava a infelicidade. Ela então teve a majestosa ideia de buscá-la aos quatro cantos. Queria ouvir a sabedoria do Criador pregada diferente em todos os lugares. Peregrinou em muitas igrejas e casas de orações leu e estudou muitas coisas que enchiam de paz seu coração, e toda vez que algo era desnecessário, a madrinha lhe dizia: esquece esse ponto e caminha. Não são as pequenas coisas que agregam, mas a capacidade de discernir o que se leva na bagagem e o peso que se pode descartar. A menina, agora moça, teve dificuldade de se relacionar. As conversas não a interessavam e o supérfluo do que era raso era peso extremamente emperrado que ela não queria carregar. Agora ela já não queria a convivência com os viventes, no seu plano. Evitava explicar e não se esforçava para ser compreendida. A madrinha mais uma vez interferiu. Não existe só você, nem tampouco sua fé é maior. Aqui na terra tem pessoas que não veem, mas acreditam e nos buscam, sem sequer nos olhar. Moça amorosa, não ande como tola, julgando-se discriminada, tomando a posição exata daqueles que te apontavam o dedo. Aprenda que não é tudo por maldade. Alguns agem por medo, sofrimento da jornada e uma pitada de apego. A moça aprendeu que para amar os espíritos precisava lidar com a rejeição, recusa e falta de fé. Que acima de tudo precisava e deveria tratar todos como irmãos, independente do plano, compreender os erros e se proteger com o perdão. Certo dia, no alpendre da casa de uma madrinha querida, ela recebeu uma visita que sua vida de novo iria mudar. Boa tarde, ela respondeu, boa tarde. Ele continuou, a senhora pode me ajudar? Responde ela, de que forma? Deu um recado à minha família. E se identificando disse, fui um político, muito amado, homem do povo dessa cidade. Diga a eles que não percam tempo brigando pelo meu dinheiro. Daquele momento em diante, os recados jamais parariam, e a vida encaminhou-se de colocá-la próxima de pessoas certas. Umas lhe fariam fortes, outras lhe fariam amada. E quando o amor bateu à sua porta, eis que a névoa se dissipou, e de mãos dadas com um companheiro, desbravou as matas densas da ignorância. E aí, para aqui, você vê que ele fala assim, a vida encaminhou-se de colocá-la próxima de pessoas certas. Umas lhe fariam forte, outras lhes fariam amada. E termina aqui quando ela encontra um amor. Eu ainda não terminei de escrever, porque a gente sempre continua escrevendo essa história quando o mentor pede. Sim, a menina dos invisíveis dessa história sou eu. Então, a gente começa contando a minha vida de pequenininha e agora aqui a gente chegou na parte adulta, que é a parte onde começa a minha caminhada. E quando ele parou aqui, eu não entendia e disse, agora espera, vem alguns anos que venho escrevendo esse textinho. E aí agora, eu sei por quê. Eu precisava passar tudo que eu vinha passando e venho para escrever um novo momento, né, do trabalho e de tudo isso.
Então eu achei importante, poderia até ser que eu pudesse guardar isso para mostrar para vocês depois, mas eu não me importo, eu não quero fazer surpresas, eu quero que vocês entendam como funciona, né? Como funciona as escritas. Então é uma história falada, não é um livro não, tá gente? É um texto mesmo, que depois, se eles permitirem, né? Eu gravarei para vocês. Mas vamos caçar mais coisas aqui, vamos caçar coisas antigas. Vamos ver, tantos papeizinhos. Tem uns aqui que eu nem me lembro. Olha, achei um da Lucia Helena, Dona Lucinha. Para Luci Eugênia Silvana. Depois tem uma Cláudia de Paulo. Estou com meus avós. Para Sandro, meu amor, meu tudo, meu chão. Nem sei que tempo foi isso que eu escrevi. Pedro Fernandes. Para Vera, Robson, Poliana. São papeizinhos, tá, gente? Que eu venho achando aqui, ó. Deixa eu ver mais aqui. Eduardo Rodrigues, Edu. Saudades de andar no meu bug, do meu cabelão. Ele já se comunicou algumas vezes, pelo que ele diz aqui, e estava muito ansioso, esperando a comunicação dele. Ele explica que teve um momento de desespero, de muita tristeza na vida dele, e ele desistiu dessa vida aqui. Ele diz que ainda que é amigo de Roberto e que trabalham juntos. Ele diz que sempre teve uma criação, né? Ele diz que sempre teve uma criação muito rígida da família dele. Diferente, mas nada disso é culpa de ninguém. Certo. Ele disse aqui que eu não vou dizer exatamente, tá, gente? Que tem algumas coisas que a gente não fala nas entrevistas, a gente não coloca aqui. Lembra que eu disse para vocês que não era, tem cadernos de entrevistas que a gente deixava algumas coisas sem falar para a família, ou só para a família, né? Então, essa parte não vou ler, mas ele diz basicamente aqui que não foi culpa do regime que ele foi criado, não foi culpa do pai dele que tinha, né, que tinha coisas dentro de casa, mas foi culpa dele mesmo que teve um momento de fraqueza, foi culpa dele mesmo que não conseguiu, né, não conseguiu se segurar, também porque ele não tinha conseguido lidar com a partida de outra pessoa. Ele diz que sempre vê as fotos de família, não é? Diz que está na colônia Sol Nascente. Pelo que eu entendi aqui, né? Pelo que eu entendi aqui do que ele escreveu nas entrevistas, ele foi uma pessoa que tirou a própria vida porque não suportou a partida de outra pessoa da família dele. E que me parece que o pai era militar, então havia uma culpa daquela arma que tinha sido usada, né? Por ser do pai, se o pai tinha culpa. E ele vinha aqui falando que o pai não tinha culpa nenhuma, que foi um momento de desespero, que ele não soube lidar, tá? Que ele não soube lidar. Então, esse é o primeiro recadinho que eu abri aqui, muito antigo. Eu nem sei dizer, né? Eu nem sei dizer
De que ano é isso aqui? De que ano tá? Porque não tá marcado aqui. Alguém do YouTube colocou rindo, ela tá lendo. Deixa eu dizer uma coisa para você que não me acompanha ou para você que entrou agora. Isso aqui não são cartas, são meus cadernos de entrevistas de pessoas que muitas vezes não conseguiram aparecer na minha vida, de que eu nunca encontrei. E também uma forma de eu mostrar, né? De eu mostrar o que são esses cadernos que perseguidores falam tanto. Então, eu estou mostrando exatamente o que são os meus cadernos, mas fique à vontade para permanecer nos assistindo. Só não nos atrapalhe, mas pode permanecer assistindo, tá bom? Por isso que é leitura, tá? Não é psicografia. Mas estão convidados, vocês que estão aí, que entram, né, no canal com pessoas que estão precisando de consolo, para criticar ou para depois recortar e publicar e tal. Então, estão convidados para permanecer aqui assistindo e estão convidados também para uma psicografia minha. Aparece lá. Às vezes o que eu não posso falar para vocês aqui, eu tenho muito o que falar olhando no olho. Aparece aqui em Brasília, vem conversar comigo. Eu vou amar recebê-los, tá bom? Então, esse recado primeiro, que é do Eduardo, eu não sei se a família dele, né, já recebeu, se já me encontrou, mas tá aí, do Eduardo, tá bom? Não sei a data também que foi escrita. É um caderno muito antigo, tá vendo? É um caderno muito antigo. Aqui, ó, tem outro, Dona Naí. Muito orgulho do nosso irmão e da caminhada que vem fazendo em direção do bem. Rezamos pelos problemas conjugal que anteriormente passou. Rezamos pelos nossos sobrinhos e pela união de todos. Dona Naí está dizendo que estava rezando por um problema conjugal que o irmão dela estava passando, se eu não me engano. Olha, lembro do nascimento. Aqui, deixa eu ver quem seria. Esse aqui. Lembro do nascimento do Júnior no Gama. Manda ele rezar por mim, ele sabe todas as rezas. Lembro de quando brincando ele quebrou o dente. Acho que é do irmão. Mas ficou feio. Quantas coisas ele não quebrou, não é? Rafael é inteligente. Eu ainda não sei bem direito essas coisas que ele faz, mas lembro dele tentando montar coisas. Lembra como ele ficou triste quando ela morreu? Hoje vejo eles unidos. Tomara que o pequeno não teve as danadezas do Carlos, mas acho que agora é tarde. Lembro das flores na frente do lote. Orgulho e amor, me perdoe se não demonstrei. Ai, que bonito. Ele disse que alguém pensava que ele tinha feito uma besteira, mas ele não fez. Ele disse que amava pintar. Também não sei. De quem seria esse aqui, não sei. Só vi quando o caminhão veio em direção a nós. Pensei em vocês, pois sabia que ali eu não tinha chance. Nosso destino era Pirinópolis, mas não chegamos. João está comigo. Não foi a morte que eternizou o nosso amor, mas o nosso encontro em vida. Não senti dor. Perdoem, porque de qualquer forma iria acontecer pelo que me explicaram. Ela está pedindo para perdoar o motorista, se eu não me engano aqui, que teve o acidente, porque de qualquer forma ia acontecer. Bonito. Tem algumas coisas que nem eu consigo compreender depois, porque são tantos assim, garranchos às vezes escritos, ó. Alfredo, português.
É um português. Rudinei. Época em que a 410 Sul era gerente dos Correios, entregando telegrama. Tá vendo? Tem muitos recados assim paralelos. Aí a gente vai lendo para que a gente vá tentando encontrar, né? Vamos passar aqui para outro caderno. Esse é muito antigo. Meu Deus, esse é muito antigo. Deixa eu abrir um aqui, ó, para que eu veja. Daqui também são bem antigos, viu, gente? Meu Deus. São bem antigos. Ai, eu achei. Mãe Marta. Vamos ver de quem é esse aqui. Mãe Marta. Edilson Pereira Vaz Neto. É do Ed, uma dessas entrevistas. De irmã Liz. Daniel é o cunhado. Mãe, pare de dizer que queria que eu estivesse com você, porque eu sempre estarei com você. Eu te amo demais, meu amor. Bela está linda, uma verdadeira princesa. Que esses anos as fotos estejam lá debaixo da árvore, representando o quanto somos unidos. Sempre fomos parecidos em tudo, e aqui ele falava do pai. Éramos muito gordinhos, todos nós, e emagrecemos. Aí ele fala do Gustavo, do Lucas, do Mateus, são 3 Lucas, viu? Saudades dos nossos rolês. Estou no lugar certo, no tempo certo. Descobri que eu seria pai, foi incrível, você é louco. Pai, nossa garagem está linda, recebo todos os beijos. Que meu filho seja igual a você, pai. Ele era apaixonado por carros, né? Pelo que ele diz. Aqui ele é apaixonado por carros. Ele teve uns probleminhas com a família e com a pessoa da nova namorada. Mas ele teve, né? Ele teve uma relação depois, viu? Uma relação depois. Uma relação antes, que teve um filho, e essa relação seria depois. Esse aqui foi uma das entrevistas que eu fiz do Ed. Hoje o Ed é muito próximo de mim. E ler a primeira entrevista é engraçado, porque hoje sim, hoje eu já conheço muito a história, mas nessa parte não. E aí hoje eu me lembro muito assim bem, né, sobre meu encontro com ele, de como foi. E eu me lembro que os pais deles, quando me encontraram, que chegaram na casa, né, eles chegaram na casa sem, assim, algumas pessoas quando vêm em busca da comunicação, elas vêm também por uma certa curiosidade ou por uma busca. Até aí isso não é anormal, né? É normal você buscar, você tentar conseguir. Então eu me lembro que nesse dia eu tinha feito uma live, não sei bem
se era uma live, se era um dia da saudade, não me lembro bem mais como era. Era uma live em que eu já tinha dado os recados que era autorizado, mas que eu não ia dar mais os recados, e terminei a live e saí. Na hora que eu ia passando, né, na hora que eu ia passando para subir para o corredor, eu encontro esses pais que vieram de São Paulo e passo direto. E todo mundo já estava indo embora, a casa já ia fechar, e quando eu subo lá em cima, né, quando eu tô subindo a escada, o Ed me acompanha. Pelo amor de Deus, fala com a minha mãe tá muito mal, meu pai tá muito mal, fala com eles, fala que pelo menos eu tô aqui, fala algo no seu... E aí foi me insistindo, e hoje eu tenho até mais força para lidar com isso, né, mas assim... Eu não sabia, não sabia fazer o tanto filtro como eu fazia, né? Antes, não sabia fazer tanto filtro, então eu resolvi que eu ia ceder, né? Que eu ia ceder aquele pedido ali. Então, eles estavam lá fora, acho que um estava fumando, e aí eu pedi se as pessoas tinham encontrado o casal de São Paulo, alguém foi buscar eles lá fora. E aí, quando eu desci, eu falei pro Ed que ele tinha, assim, 5 minutos para me dar alguns detalhes, para que eu pudesse, pelo menos, falar para aquele casal que o filho estava ali e tudo isso. Então, eu desci e aí eu falei, olha, ele disse que ele está perguntando sobre o colar dele que está com vocês. E aí o pai tirou de dentro da camisa o colar e me mostrou, tá assim, esse é o colar que ele usava. E aí eu fui falando com eles e o Ed falando, e depois ele falou do Aguão, que é um Fusca dele, e que era assim, que eles são colecionadores, né, de carro e de tudo isso. Certo, Ana. Ana, é assim, depende, a Ana pergunta aqui se quando os espíritos falam, eles falam palavras soltas ou tem uma ordem. Geralmente tem uma ordem quando estão conversando ali, mas, por exemplo, se eu estiver num café e a pessoa quiser mesmo, né, falar alguma coisa, eu acabo anotando ali no lenço, no guardanapo, não importa. E aí vão juntando esses papéis. Tem muitos papéis aqui, inclusive, ó, que estão amassados, tá vendo? Que são papéis que eu pego de qualquer lugar que eu achar os papéis deles, eu vou notando, não me importa onde é, e depois eu vou juntando, tá? Eu vou juntando porque eu não gosto de jogar nada fora. Alguns desses meus escritos, meus recados foram perdidos em um dos centros que eu passei, quando eu saí de lá. Algumas caixas ficaram com uma pessoa indeterminado e foram perdidos, muitos. Esse é um dos problemas de confiar. Às vezes você confia em pessoas que lá na frente, porque não gostaram de algo que você chamou a atenção, ou porque não tiveram o pseudo, né, cargo, né, o pseudo cargo dentro do centro espírita, porque as pessoas ainda têm essa besteira e essa ilusão de que há dentro do centro espírita qualquer tipo de cargo, de importância, enfim, coisas do ser humano. Então, por conta disso, se perderam muitas dessas escritas, muitas cartas que não foram entregues se perderam por conta dessa pessoa. É uma pena que eu não possa nem fazer nada, né? Que eu não posso nem fazer nada. Isso foi um sofrimento. Eu acho que a pior forma de me maltratar que essa pessoa fez não foi nem as mentiras que andou falando, nem os surtos aí que deu, mas ter dado fim aos meus escritos, às minhas cartas, tinha muita coisa. Mas isso quem vai cobrar não sou eu, né? Quem vai cobrar no momento correto é a espiritualidade, é Deus, mas então eu tenho muitos, né? Então eu acabo escrevendo tudo, tá, gente? Escrevendo tudo mesmo. Olha, tem uma menininha que disse que amava cantar, né? Que amava cantar, que agora ela viaja para todos os lugares, agradece na mãe dela. Ela disse que nunca se sentiu que faltasse nada para ela, porque ela tinha a mãe dela, então todos os espaços foram preenchidos. Pelo que ela conta aqui, amava animais, né? E que queria mesmo que ela voltasse a dançar, viu? Queria mesmo. O nome da mãe é Patrícia. Aqui eu não coloquei o nome do espírito, pelo que eu vi aqui. Não sei se é Tarcita.
Tácita, não sei, não tô conseguindo desmembrar aqui minha letra. O Lucas disse que a mãe dele sempre foi pai e mãe. Aí ele fala da dona Ednilde. Ele diz assim: minha mãe faz aniversário agora, nesse mês, e esse é meu presente. Ah, é da Natália. Aquela anterior é a Natália. A mãe dela é a Patrícia. Eu me lembro bem. E até hoje tenho a Natália. A Natália é maravilhosa, sim. É maravilhosa. É isso mesmo. Eu conheci a história de uma mãe muito guerreira que cuidou da filha mesmo, como mãe e pai, que preencheu todos os lugares. E a mãe dela era uma bela dançarina. E aí, depois do desencarne dela, né? Depois do desencarne dela, a mãe dela parou um pouco de dançar, e naquele momento que a mãe me procurava, ela pedia, né? Ela gostava que a mãe dela dançasse. E a mãe dela volta a dançar. A mãe dela volta a dançar. Então, aqui ela dá graças a Deus por a mãe dela voltar a dançar. E é isso que também a gente precisa entender pelas comunicações. Eles vêm nos mostrando muitas vezes o que eles gostariam que nós fizéssemos, o que eles achavam bonito. Eles nos dão força para continuar. Porque às vezes você pode se perguntar, e algumas pessoas até se culpam por voltar a ser felizes depois do desencarne de alguém. Algumas pessoas se culpam por voltarem a ser felizes depois que o filho vai à pátria espiritual, depois que a esposa vai à pátria espiritual, que o marido vai à pátria espiritual. Algumas pessoas param de querer viver a felicidade, né? Viver até a felicidade, porque acha que vivenciar, que continuar sendo feliz, estaria traindo, né? A pessoa que desencarnou, ou não estaria demonstrando o quanto aquela pessoa faz falta. Mas é justamente o contrário. Aquele que nós amamos, que nos amam, eles desejam sempre a nossa felicidade. Então, muitas mensagens, elas vêm com eles dando força, para a família, para que a mãe volte a dançar, para que a outra volte à academia, para que a outra volte a pintar, a desenhar, né? Para que a outra pessoa possa fazer, né? As suas artes, né? Com argila, com cerâmica. Então, eu já tive várias comunicações de filhos, né? E de tudo isso, colocando as famílias para cima, dizendo: voltem a viver, porque nós estamos aqui, nós estamos bem, nós estamos vivenciando uma nova realidade, mas que a gente tá junto. Então, esses recados, eles vêm muito para isso, para dar andamento, né, à nossa vida, para dar andamento à nossa vida. Seu José Henrique, que desencarnou de um acidente. Ah, seu José Henrique, sei sim. Nada é por acaso, né? Seu José Henrique, que é um médico, que é um pediatra, que passou muita criança, né? Veio ao mundo pelas mãos ali, né? Pelas mãos dele. E amava um churrasquinho. Enquanto vida terrena aqui também, bebi uma cervejinha, né? Então, vinha falando isso aqui. Porque eu pergunto, gente, também algumas coisas como hábitos, como tudo. Porque faz parte também, né? Faz parte também do processo do médium. Querer saber do espírito. Não é só querer saber o que ele vai escrever e entregar. É querer saber como foi a vida, como está a vida das pessoas que ele ama aqui. Que ele ama e que ficaram aqui também. Então, assim, seu José Henrique, nada é por acaso. Eu já tive com ele agora há pouco, próximo também, porque as duas filhas passam por momentos difíceis, né? Um no campo pessoal, outro no campo de saúde, mas ele, como um bom pai que era, bom esposo, bom tudo, bom tio, bom marido, bom família, porque ele era um homem excelente, assim, que tinha amor por tudo, por todos, né? Sabe do que vem acontecendo e tá sempre com a família. Então, ele não deixou
de estar, né? Ele não deixou de estar com a família nesses momentos difíceis. Ele não deixou de estar com aqueles que ele ama nos momentos mais difíceis. E isso é sim maravilhoso. Então, na época, essa foi uma das coisas que eu anotei que falei com ele. Larissa Eduarda aqui também. Larissa, uma menina linda, trabalhadeira, tinha uma doença e desencarnou dessa doença, né? E é uma menina muito feliz, eu conheci os pais dela também depois, uma menina muito feliz, uma menina que vivia a mesma vida, honesta, trabalhadora, tinha um marido, né, que era um amigo, um protetor, um namorado, na verdade, que não chegaram a casar, mas era como ela considerava, né? Ó, dedicada, apaixonado. E ela bota aqui, ó, eternos namorados. Agora que a gente tá no mês, né, do Dia dos Namorados, no mês do amor, né? Ela falando aqui de tudo isso. Depois foram doadas as roupas dela, o que ela gostou muito, né, da família ter doado as roupas. Pedia muito que a família não entrasse, né, não entrasse em confusão depois, tivessem paciência, né? Tanto a mãe como os irmãos, como também entre eles. Um chileno. Quantos mais papéis? Aí eu guardo papel em caderno de lojas. Quer ver? Deixa eu pegar aqui alguns pra gente ver. Fiquem aqui. Tenham paciência com essa live, viu? Tenham paciência com essa live aqui. Que essa live aqui é assim, a gente vai destoando tudo que a gente tem aqui. A gente vai tirando, vai mexendo. Tem sacola de carta, viu? Tem sacola de carta aqui, tem sacola de tudo, viu? Ai, tá. Aqui é um pai também que eu conheci depois, que foi uma das cartas mais difíceis, né, que eu fiz na minha vida, porque tem cartas, opa, caiu aqui, tem cartas que, ai, só um minutinho, gente, caiu aqui outra caixa cheia de papel, misericórdia. Então, tem cartas que são muito tranquilas, mas tem cartas que são mais difíceis, né, de você lidar. Por que eu tô explicando isso também? Porque a gente aproveita para mexer nos meus papéis, mas aí a gente aproveita também para explicar um pouco sobre a comunicação de uma forma não só doutrinária, mas de uma forma também de prática. Mas esse aqui, né, essa prática aqui é uma prática da Mayra, não é uma prática de todos os médios. Cada médio tem um jeito. E quando eu fiz a carta desse senhor, foi muito difícil, né? Do seu Álvaro, foi muito difícil, porque o seu Álvaro é um espírita, seu Álvaro é alguém que teve centro espírita, né? Que foi dirigente.
E muitas vezes a gente tem uma imagem diferente dos dirigentes de casas espíritas ou dos espíritas, como se nunca errassem, como se, né, enfim, e não é, nem tudo são flores, geralmente nem é, porque o que acontece? Quando a gente vai para o espiritismo, já vai para tentar corrigir muitos erros nossos, a gente começa a praticar a reforma íntima, né? A reforma íntima. Então, a gente não, ninguém é santo. Aqueles que se acham santos são os que mais erram, né? São os que mais precisam aprender. Ai, gente, desculpa, mas quando eu mexo nessas coisas mediúnicas também, eu fico com muito sono, muito sono. Isso é uma coisa normal de energia, tá? Mas então, como a gente tá mexendo e aí os espíritos acabam vindo também, né, conversar. Depois estudem que existem 2 tipos de comunicação. Uma que é instantânea, né, que a gente não escolhe o espírito que vem. E algumas vezes a gente faz evocações, pode ocorrer de ter evocações. Então, algumas vezes eu também fiz evocações quando autorizado e quando tem um objetivo. Então, é normal que muitas vezes a gente tenha o contato com essas cartas e alguns também apareçam, né? Então, assim, na época, quando eu entreguei essa carta do seu Álvaro, eu conheci o centro, enfim, eu tive algumas visões diferentes ali dentro, assim como as filhas, e enfim. Essa parte é uma parte que nem cabe entrar em detalhes. Mas então, quando fiz a carta dele, depois, né, conversando com ele, ele me contava dos erros, inclusive na criação dos filhos, na questão de bater, na questão muitas vezes da violência, né, na questão de às vezes achar que ali era uma forma de criação, porque também foi criado assim, ou que era a forma certa, mas que naquele momento ele via que não era o certo. Questão de muita violência, muitas vezes com alguns, principalmente. Então, é uma história difícil, é uma história de um complicador em família, né? De brigas familiares, entre outras coisas. Então, foi uma carta muito difícil, porque a carta e o recado, ela não vem de jeito nenhum para agradar as pessoas que buscam. Ela vem no intuito de dizer do que o Espírito diga o que é necessário. Então, é claro que eu já tive pessoas que receberam cartas, que receberam recados e depois ficaram extremamente chateadas comigo, ficaram extremamente zangadas, viraram inclusive até pessoas que me perseguem hoje, mas que eu entendo completamente porque nem tudo são flores, né? Compreendo, não tem nenhum que eu fique chateada, porque pelo menos a minha parte eu fiz. Então, quando eu conheci o seu Álvaro, eu tive que fazer essa carta e não foi fácil, né? Mas depois, conversando com ele falando das coisas erradas que já fez na vida, mas também falando das coisas boas. Eu me lembro dele falando de quando a filha foi encontrar com ele na Praia do Francês. Eu nunca fui na Praia do Francês, mas quem foi, né, vai saber que lá é bonito, porque ele acha aquela praia linda, né? Aquela praia linda. E então, é mesmo, né? Minha gente, um cafezinho aí, porque assim, o povo entra lá pra dentro de casa, né? E aí eu fico aqui fazendo isso e vocês também. Gente, tem um cafezinho, tá vendo? Só quem responde é os espíritos, tá vendo? Uma hora vai aparecer alguém aqui pra servir um café. Danada é se minha máquina ligar lá, hein? Se minha máquina ligar, aí um bocado aí vai ficar. Gente, um café! Agora alguém abriu a porta. Agora vai rolar um café, eu tenho certeza. Aqui a xícara, ó, tá vendo? Alguém me atendeu. Então, quando ele fala, né, que teve na Praia do Francês, eu nunca tive, mas sei que é em Maceió. E fala que foi muito bom, né, foi muito bom ter passado esse tempo com essa filha dele, ter conhecido essa filha de uma forma diferente. Que quando ela tá dançando, ele se imagina dançando com ela, porque ele amava dançar, amava passar laque no cabelo. Ó o Flamarion, ó o colar que você me enviou, meu amigo, tá aqui hoje, ó, chuva de bênçãos. Então, é muito difícil, né?
É muito difícil quando você escreve essas cartas há algum tempo, mas você acaba lembrando das mensagens. E eu acabo lembrando de todas. Então eu me lembro dele falando que a filha dele chamava ele de Xuxo, né? Chamava ele de Xuxo. Então, uma outra parte que a gente aprende aqui é que a princípio nem toda carta está escrita o que você quer, né? O que você quer ouvir. Mas que com o tempo os espíritos também vão evoluindo para chegar ao ponto de se acertarem. Às vezes a gente vai buscar uma carta, vai buscar um recado, vai buscar algo mediúnico e encontra muito mais. Encontra uma forma de caminhar junto com eles. Então, esse aqui é um exemplo muito grande que eu tive também, que é justamente o exemplo de um espírito que eu conheci à primeira mão, né? Pedindo perdão pela criação que deu, às vezes com grande violência, mas era o que realmente ele aprendeu também, que a criação tinha que ser daquela forma. E depois de tempos que eu já entreguei a carta, conversando com ele, quando ele ia nos trabalhos da Casa da Caridade, foi que eu conheci todos esses outros detalhes, ou seja, o espírito passou daquelas lembranças de erros que ele teve, muito obrigada, de erros que ele teve para as lembranças boas que ele não conseguia ter a primeiro momento, né? A primeiro momento. E então assim, você vê a mudança, né? A mudança que se tem nesses comportamentos, a mudança que se tem Olha, Clarinha, acabei de falar do seu pai, Clarinha, que nada é por acaso. Eu encontrei a primeira entrevista que eu fiz com o seu Henrique, e aí eu falei pro pessoal que depois ele me procurou já essas semanas, de tão difícil que eu sei que vocês estão passando, tá? Eu sei do que você também está passando e não se preocupe, nada falar daqui, mas você também sabe disso. Sabe do quanto é difícil algumas coisas que acontecem, né, na nossa vida quando a gente não espera. Às vezes a gente vive uma vida perfeita, a gente vive uma situação, né, em que é preciso também a gente tomar algumas decisões que não são fáceis. E então é isso. Então, quando seu pai vem de novo falar comigo, é justamente para saber que as duas filhas passam por processos difíceis nesse momento, mas que ele está junto, né? Que ele está com vocês e que não vai abandoná-las, mesmo diante das decisões. E aí ele pode concordar ou não, mas ele vai estar junto como sempre teve. Porque você sabe que seu pai é muito família, é muito de união, mas sabe também, né? Mas sabe também que tem vezes que a vida tem que ter afastamentos. Então, é isso, não foi nada por acaso, de jeito nenhum. Pessoal de Franca, Carol, do pai dela. Carol eu encontrei na fila do abraço, que eu fui dar o recado do pai dela, o seu Junqueira, né? Que eu apelidei assim, né? Então, assim, quando eu fiz essa carta que eu falei para vocês, ele entra muito ligado na dor, e com o tempo de conversa, ele entrou ligado no carinho, na saudade, nos momentos bons, ou seja, aprendeu a ver também os momentos bons. A carta do seu Álvaro que eu tô falando, tá? Deixa eu ver aqui. Seu Walter. Essa aqui eu anotei quando eu fui para Franca. Essa aqui eu anotei quando eu fui para Franca. E aí eu perguntei para eles, o casal, quem era e se tinha alguém deles lá, mas naquele momento não tinha, então eu só anotei que foi seu Walter de Almeida e Dona Maria Ferrante, né? Que estavam juntos com o Antônio, né? Estavam juntos com o Antônio, que, pelo que eu vi aqui, é filho deles. Então, tava o seu Walter, Dona Maria e Antônio juntos, né? E Antônio juntos.
Isso, eles procuravam até a Edinha, mas não estavam no dia, viu? Patrícia Lima, um beijo, querida. Estão cansados? Ou eu posso continuar mexendo nos papéis? Vocês quem sabem. Se tiverem cansado, digam, tá? Digam que a gente dá uma parada. Deixa eu ver aqui. Tem alguns que eu tô tentando buscar dos mais próximos, mais antigos. Vamos ver aqui. Menina, é coisa, viu? É coisa mesmo. Luciana Antão. Uma mãe procurando por Cíntia, que era de Franca. Que são tudo que eu anoto, tá? Ah, esse aqui foi muito legal, porque ele estava muito, na época que eu fui pra lá, eu também não encontrei essa pessoa, mas esse espírito, ele estava muito preocupado, né? Estava muito preocupado. Olha, ele estava muito preocupado em dizer para a esposa dele que ainda amava muito ela, que ainda era o marido dela, que ele não tinha ninguém e que ia esperar por ela para dar continuidade à história de amor deles. E engraçado que alguns espíritos têm uma preocupação maior em falar alguns detalhes para que a família possa acreditar, né? Para poder a família acreditar na comunicação e não ter nenhum problema, porque a comunicação ela só faz mesmo realmente o que ela tem que fazer quando de fato a pessoa tem a crença. Quando não tem a crença, às vezes ela vai muito pela curiosidade, ela vai por outras coisas e aí não faz o efeito que tem que fazer. Mas esse espírito estava muito... geralmente os espíritos têm essa preocupação de mostrar, né? De mostrar que estão vivos, então mostrando muitas coisas, né? E esse espírito não, o Virgílio, ele queria muito dizer para a esposa dele que ainda amava, que era o marido dela, que ainda estava com ela, que jamais iria abandonar, que ele ia esperar para dar andamento à continuidade do amor dele. E o nome da esposa dele é Valéria, pelo que ele botou aqui, Valéria Menezes, tá bom? Eu anotei Valéria Menezes. Então, esse eu me lembro que eu anotei aqui, fiquei muito fiquei muito apaixonada, né, por um espírito que só queria mesmo dizer que amava a esposa, que ela soubesse disso, que ele estaria esperando por ela para vivenciar essa história de amor mesmo. Olha, o nome dele tá aqui, é Virgílio Manuel, tá?
Ah, e ele fala também que sabe, né? Que ela também o ama muito, 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 que era uma linda história de amor mesmo, que era não, que ainda é, né? Que ainda é uma linda história de amor. Então essa eu me lembro que me pegou muito. Eu fico até emocionada, porque geralmente, né, a gente às vezes quer, a gente quer, né, é que a gente quer outras coisas, quer falar de outras coisas com os espíritos, e não é isso, né? Não é isso. E realmente muitas vezes a gente quer, né? A gente quer que ele nos diga algo como assim, se ainda nos ama, porque a gente tem uma certa necessidade ainda de ratificar o amor, né? De ratificar os amores que nós temos, até na fase encarnada. Então, muita gente, né? Muita gente vem para nos ensinar, os espíritos vêm para nos ensinar que o amor não acaba, que o amor entre um casal não acaba, que o amor entre o casal ele tem continuidade todo o tempo que se encontrarem, né? E eu gosto muito de uma música que fala assim, é uma música sertaneja que fala: os anjos cantam o nosso amor, né? E aí o cantor ele diz assim: eu vou te amar em outras vidas que virão. Amo nessa e nas outras vidas que virão. Então é isso mesmo, eles se amam e se amam por várias vidas. Eu achava muito triste quando eu era pequena, quando a gente escuta o padre dizer até que a morte nos separe, né? E eu nunca aceitei isso, eu nunca consegui aceitar até que a morte nos separe. Um dia eu fui convidada para dar uma bênção num casamento e eu fui. Então, o noivo, a igreja, a mãe dele era da igreja evangélica e a noiva espírita, né? A família toda espírita. E aí, quando a gente foi fazer os dois, né? A pastora falou, depois eu falei. Então, ela dizia até que a morte os separe. E aí, quando eu fui dizer, eu pensei: nenhuma morte separa um verdadeiro amor. Morte não separa. Então, a morte é um instrumento, temporariamente, fisicamente ficam afastados, mas todas as vidas que vierem, que tiverem que estar juntos, que estejam, que esse amor sobreviva a todas as encarnações de todos os tempos. É isso que a gente deseja, né? Então, quando a gente vai celebrar um casamento, a gente deseja que o amor viva por várias vidas, por várias vidas. Então, quando eu falo em questão de amor casal, é justamente isso, é quando você escolhe as pessoas para viver a sua eternidade junto com você. Não é viver uma vida terrena, né? Não é viver uma vida efêmera, é viver uma eternidade. Imagina o quanto é importante aqueles que nós escolhemos para viver a eternidade conosco. Então, quando você for escolher alguém para estar do seu lado, escolha pensando se é aquela pessoa que você gostaria de passar a eternidade. Se você gostaria de passar uma eternidade inteira ao lado daquela pessoa. Se é, você está no caminho certo, porque o amor não acaba. Mayra, mas aí o que é que faz quando um desencarna, o outro fica aqui e a gente encontra outra pessoa? Porque a vida dá continuidade. São amores diferentes, meus amados. Esse amor físico, esse amor sexual, esse amor mais material, ele fica aqui. O que segue é realmente o amor espiritual, o amor de verdade, o amor em essência. Então não importa se você deu seguimento à vida aqui. Dona Rose, eu amei os doces, os biscoitos. Ainda tem um pouquinho alívio, porque foi muito biscoito, mas veja, eu amei. Graças a Deus eu voltei a comer uma açuquinha, não é não? Então, assim, tá chegando o Dia dos Namorados, tá chegando o mês do amor. Eu acho que é uma boa referência esse recado aqui do seu Virgílio, né? Por quê? Porque ele foi para o hospital se operar, lá não deu certo e não voltou. Então, assim, algo muitas vezes não é isso que eu tô falando, tá, gente? Deixa eu fazer as leituras certas, senão vocês vão se confundir pior do que eu aqui nos meus negócios.
Então, assim, quando o seu Virgílio, esse aqui já é outro recado que eu vou dar, mas quando o seu Virgílio vem para dizer que ama a sua esposa, vem para dizer que vai esperar por ela, aí você imagina, nesse momento, assim, de Dia dos Namorados que tá chegando, e que você pode estar pensando assim, Dia dos Namorados é comercial, Dia dos Namorados é só pra poder, né, vender. Mas vejam, às vezes o óbvio é necessário. É necessário se dizer o óbvio. A gente passa a vida inteira comprando várias coisas, né? Comprando várias coisas que a gente não precisa. O materialismo a gente já tem, então por que não? Por que não, né? Por que não a gente não pode vivenciar um dia do amor? E eu vou dizer uma coisa para vocês que entregaram aquele amor, a pátria espiritual, vocês que sentem falta do marido, da esposa nesse momento, você que sente falta de tudo isso, comemore também. No Dia dos Namorados, faça uma declaração, uma carta de amor para ele. Que tal, a partir desse ano, começarem a fazer uma carta de amor para aqueles que já partiram e coloquem ali, quem sabe? E vou dizer mais, você coloca ali, vocês que têm filhos, vocês colocam ali cartas de amores todo ano. Quem sabe no final da vida essas cartas não são entregues aos seus filhos, não viram livros, não viram, enfim, porque viram exemplos de como nós damos continuidade a esse amor. Então, se eu pudesse dar uma sugestão, façam declarações de amor, comemorem o Dia dos Namorados, do amor, e guardem essas cartas. Se vocês tiverem filhos, entreguem essas cartas no final da vida, mostrem essas cartas para os seus filhos, se não tiverem, aos seus amigos, aos seus sobrinhos, para que eles possam entender também o valor do amor, o valor do companheirismo. Não é só porque que a gente fala muito, o Espiritismo, ele tenta ensinar por intermédio da razão, mas acima de tudo do amor, né? Intermédio da razão, mas acima de tudo do amor. Então, assim, por que que a gente diz que não é uma questão de se ter muito companheiros ou companheiras, né? Não é uma questão de se ter, né, muitas pessoas, de fazer um circuito onde você teve muitos namorados. Não trata-se disso. Porque quando você aprende que é uma decisão muito importante, você escolher uma pessoa para que você possa passar a sua eternidade. Aquela pessoa que você resolve escolher é pensando na eternidade, não é pensando numa vida só, não é pensando nesta vida, não é pensando em 40, 60, 70 anos, é pensando numa eternidade. Você começa a dar mais valor as suas escolhas, né? Você começa a dar mais valor àquilo realmente que tem valor e não preço. Então, sim, é importante se comemorar o Dia dos Namorados, é importante se comemorar o Dia do Amor, é importante comemorar o dia em que você decidiu passar uma eternidade com alguém. E que essas pessoas, e as que estão encarnadas também, que os casais possam ver essa importância de estarem juntos, que é passar uma vida inteira, que é passar, né, uma eternidade com alguém. É pensando na eternidade que se escolhe os amores, os amigos, as pessoas que nos rodeiam, porque a amizade também é um tipo muito forte de amor, né? Então eu tenho aqui anotado também um recado de um rapazinho de 14 anos, que é o Daniel. Daniel me disse aqui que quando, né, eu anotei aqui, ó. Daniel diz que quando em vida encarnada era autista, mas me diz muito inteligente. 14 anos, Daniel diz que era autista, mas muito inteligente. Teve um problema, foi para o hospital, só sabe dizer que doía a barriga. Então, tinha 14 anos. Vamos ver aqui outro. São muitos papéis, viu, gente? Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui é bem antigo também. Esse é antigo, assim, antigo que eu digo, gente, é porque, né,
faz alguns anos. É do Gustavo. Gustavo é um menino assim lindo, que ama demais, demais, demais a mãe dele. Tem muita preocupação com a mãe dele. Gustavo tirou a própria vida também por um momento assim de desespero enorme. E amava os avós, seu Geraldo e Dona Luzia, né? Gustavo, eu me lembro mesmo. Gustavo, eu me lembro mesmo. Dona nasceu da mãe dele, um menino lindo, lindo. E aí, quando eu vejo essa entrevista do Gustavo, eu vejo o tanto que ele evoluiu, o tanto que Gustavo evoluiu. Hoje encontro com ele e é totalmente diferente, né? Diferente daquilo de quando eu escrevi. A evolução deles, né? A evolução deles. A evolução deles. Eu passo alguns aqui, porque alguns eu tenho tem algumas histórias mais complicadas, eu tenho que ter autorização, tá? O Poderoso Chefão, tinha um que se chamava do Poderoso Chefão, que é o seu Joaquim. Deixa eu ver aqui. Aqui eu escrevi atrás do Olha que bonito esse aqui também. O nome é Beatriz. Beatriz dita para o marido. Presta atenção. Beatriz dita para o marido. Porque algumas vezes eu tô com tempo. Às vezes eu não. Algumas vezes eu faço só. Algumas vezes eu faço só. Correndo, eu tô no trabalho, eu tô no carro, eu tô de carona, e aí eu escrevo quando eles querem, mas às vezes eu também coloco exatamente como eles querem dizer para as pessoas quando eu tenho mais tempo. E olha que bonita essa aqui, a Beatriz. Beatriz dita para o marido: meu pedacinho de céu, meu corpo físico já não vive, mas o tão amoroso espírito que eu busquei a vida inteira enaltecer, esse vive plenamente. Mudou apenas a matéria, mas meu amor, admiração e gratidão por essa mais de 4 décadas vividas com você permanece o mesmo. Minto, aumenta cada vez mais. Lembra dos nossos últimos instantes, dos pedidos que te fiz? Um deles era ser feliz. E é assim que eu te quero. Olha que bonito, ela falando pro marido. E diz que um dos últimos pedidos que ela fez para o marido dela foi que queria ele feliz. Graças ao divino Deus e à Mãe Terra que sempre busquei ser íntima, entregando os meus caminhos, eu pude partilhar do nascimento do nosso pequeno, que é o neto. Como foi difícil, foi o mais desafiador entre os partos. Como Carol lutou bravamente e a cena mais linda que uma mãe pode participar. Todos ao redor daquela piscina, testemunhando o respeito ao corpo, à maternidade e à chamada natureza. Gente, e é bonito, foi um espírito muito bonito, porque é um espírito que já era uma pessoa muito espiritualizada ainda, né, na matéria, que buscava mesmo a espiritualidade, que não era nada apegada à matéria, nem ao materialismo. E a dona Beatriz me ensinou muito, muito mesmo, o quanto vale a pena, muitas vezes, escolher esse caminho, né? Esse caminho muitas vezes árduo, de ser diferente de todo mundo. Porque hoje em dia a gente vive uma sociedade que às vezes espera que você seja igual, a todos, que goste da bebida, que goste, né, das festas, que goste de trocar de carro todo ano, que goste de trocar de celular, enfim. E quando a gente vê pessoas mais espiritualizadas, buscando realmente um caminho de evolução, muitas vezes elas são muito criticadas pelo estilo de vida que elas levam, pelos que elas querem levar, né? Sai um pouco daquela normalidade, né? Daquela normalidade doida, né? Que se tinha, daquela normalidade doida que se tem hoje em dia. Então, ela foi um dos exemplos, assim como o seu Carlos também foi um dos exemplos que me deu muita força para poder continuar na minha tarefa, porque
ela mostra o quanto vale a pena. Mesmo que aqui a gente tenha que abrir mão de algumas coisas, a gente tem que ser muitas vezes ter o dedo apontado para nós, muitas vezes, ter o dedo apontando para a nossa vida, ter muita gente criticando, achando que a gente quer ser santa, quer ser melhor. E nada, quando a gente está apenas mesmo buscando compreender a nossa espiritualidade, compreender, né, aquilo que a gente quer. Então, assim, ela foi um dos espíritos também que me fez seguir esse caminho, que o caminho do bem vale a pena, que eu iria enfrentar muitas críticas, muitas pedras, mas que esse era o caminho. Então, a história dela, assim, é muito bonita, porque ela realmente buscava, se espiritualizar, né? Ser espiritualizada mesmo. Então, assim, ela me ensinou muito, muito mesmo. Bom, agora nós vamos encerrar nossa live, 1h20, mas a gente vai fazer mais lives do caderninho. Isso aqui não é nem 0,01% do que eu tenho guardado, mas vocês me dizem aí, tanto no YouTube quanto no Instagram, se vocês gostam desse tipo de live. Se gostarem, vão dizendo que sim. E a gente pode fazer outras lives de caderninhos também. Existem recados antigos, recados novos, e eu posso ler todos, enfim, todos. Até aqueles que viraram cartas, se as famílias autorizarem, também. Mas aí, como é algo novo, é vocês que têm que decidir. É só um jeito da gente tomar um cafezinho aqui, conversar, às vezes tirar algumas dúvidas, tá? Sobre isso. Eu espero vocês, digam aí, debaixo do vídeo, quando for ao ar, e também debaixo do Instagram, se vocês gostaram também, tá bom? Amanhã a gente se vê no terço à noite. E essa semana eu tenho também o Uberlândia, o Congel, de quem puder participar do Congel de Uberlândia, estarei lá com o Wagner da Fraternidade, com o Wellington, com o seu Quincas. É muito bom poder estar entre amigos e falar sobre espiritismo, porque é isso que importa. Então, se gostaram dessa live, vocês compartilham aí, colocam lá o dedinho, que eu esqueço até o nome, que eu não sou acostumada a falar isso, curtam e digam se vocês querem mais café com lembranças e saudades. Um beijo pro Instagram bem grandão.